Juarez Machado nasceu aqui em Joinville em 1941. Desde cedo, demonstrou talento artístico. Formou-se em Belas Artes no Paraná, atuou no Rio de Janeiro como desenhista, mímico e ator e depois se estabeleceu em Paris por quase 4 décadas. Ao longo de sua carreira, construiu uma obra vibrante, reconhecida no Brasil e no exterior, com forte presença de cores, figuras humanas, crítica social, humor sutil e um olhar muito sensível sobre o cotidiano. Atualmente, Juarez vive uma vida mais reservada, por conta da idade e limitações de saúde que o acompanham nessa etapa da vida. Com o objetivo de preservar esse legado e, ao mesmo tempo, contribuir com a cultura de Santa Catarina, foi criado em 2014 o Instituto Juarez Machado, um espaço cultural que vai além de museu, abriga exposições, eventos, oficinas, seminários, mostras itinerantes, biblioteca e uma reserva técnica cuidadosamente organizada. Visitar o Instituto Juarez Machado é, acima de tudo, entrar no universo de um artista múltiplo, generoso e apaixonado por contar histórias com pinceladas, cores e formas. E ninguém melhor para falar sobre tudo isso, o único irmão, o também artista, escritor, crítico de arte, gestor cultural, Edson Machado. Edson, obrigada por nos receber aqui em Joinville, no Instituto. Eu é que agradeço, em nome do Juarez e da classe cultural, né? Porque é um prazer falar de arte, de cultura e, sobretudo, do único, porém múltiplo, irmão Juarez Machado. Edson, como você se sente aqui nesse espaço? Com certeza, por ser irmão e acompanhar durante toda a sua vida, né, a trajetória do Juarez, é uma sensação diferente, né? De afeto, de respeito à família, respeito ao artista. É assim que você se sente nesse espaço? É pergunta que me leva à emoção, Isabela. Essa é a nossa casa. Em primeiro lugar, a casa dos artistas, né? Hoje em dia, com exposições, com encontros, com palestras, mas é, sobretudo, a casa da nossa família. Foi aqui que pai, mãe, Juarez e eu, né, uma família pequena, de origem de... meu pai falava muito, nosso pai, né, de classe média baixa, e essa casa foi preservada, né, tinha um jardim maravilhoso que nós estamos conseguindo manter, jardim da nossa mãe. Nosso pai, um caixeiro viajante, de origem muito simples, nossa mãe operária de fábrica, mas esse núcleo familiar que gerou Juarez e eu com uma diferença aí de 11 anos de idade, mas muito importante, estar neste momento e podendo abrir ao público esse espaço que foi uma célula da família, é da maior importância, mas também da maior responsabilidade, porque traz aqui a energia, né? Se vê das obras, das esculturas, do jardim, das pessoas circulando e vendo arte, uma coisa muito gratificante. As pessoas que visitam esse espaço têm curiosidade, assim, quando te veem, sabem que você é artista também, jornalista, irmão do Juarez, fazem perguntas para você também? Tem muita pergunta, mas tem muita história, porque a minha história é uma, tem a familiaridade, a intimidade com o Juarez, mas os que vêm nos procurar e ver as obras também têm histórias com ele. A primeira namorada, o coleguinha da escola, um ex-vizinho, e isso é muito importante, essa riqueza cultural e da sociedade, digamos assim. E as pessoas que vêm hoje ver aqui essas exposições contemporâneas nesse espaço
tem também histórias e nos enriquece. Nós estamos gravando isso para que tenhamos aí um dossiê, digamos assim, desse grande artista catarinense pelo Dessas mundo. passagens, né, que você pode contar tantas e tantas, mas quando te chega alguma novidade também deve ser muito interessante, né? É curioso, né? Porque traz sempre uma novidade que talvez nem soubéssemos, né? E preservar isso dessa forma museológica, digamos assim, também é uma responsabilidade de que administramos nesse espaço, que é um espaço rico. Eu costumo dizer que a família foi um fator muito importante nesse sentido. Tínhamos livros em casa, ouvíamos orquestras, discos ainda, vinil, e isso levou o Juarez, e depois, mais tarde, eu também, a buscar essa memória afetiva? Essa memória afetiva já dentro de nós, mas buscar novos horizontes. Né? Sim. Juarez teve que sair daqui, de Joinville, em 1961. Quando ele foi para o Rio primeiro? Foi primeiro para Curitiba estudar Belas Artes, né? Isso aos 19 anos, serviu o Exército primeiro aqui em Joinville. Acabou o tempo de Exército, eu quero ir embora, quero estudar Belas Artes, quero abrir os horizontes. Ficou em Curitiba, depois Rio de Janeiro, onde ele teve um espaço maravilhoso na TV, num programa fantástico. E com a relação de amigos, o que eu acho muito importante também, é um conselho que eu dou aos colegas artistas, escritores, curadores, a relação de amizades. Juarez teve no Rio a grata satisfação de estar junto na mesa de bar com Ziraldo, com Milor Fernandes, com Oscar Niemeyer, com Jaguar. Na década fantástica, né? Anos 70. Que ele estava. Mas olha só, essa época, eu me recordo do Fantástico, né? Quem não se lembra, das coleções de papel de cartas do Juarez eram os mais aguardados e valiosos, né, que nós tínhamos. E isso me marcou também. Eu Os acho cadernos, que eu já tenho uma né? admiração, as capas de caderno, tudo isso. O que você acha do artista que utiliza desse tipo de marketing? Então, também é curioso. Juarez sai de uma cidade eminentemente industrial, Joinville, e se lança a trabalhar com artes gráficas, né? Fazendo capas de caderno, fazendo capas de livro, cartões postais com o desenho dele, e a televisão. A televisão foi um fator importante para divulgar esse trabalho como um artista talentoso que era e criativo, né? E buscando através da mímica, ele criou um personagem baseado no Marcel Marceau, o mímico francês, e criou o Juarez Machado, o mímico brasileiro. Mímico, né? artista, e o mais interessante é que agrada todas as faixas etárias, né? A criança adora assistir, adorava ver as obras. As obras dizem muito também. E antes do advento do computador, quer dizer, o Juarez pintava no escuro, né? no fundo negro, uma bicicleta e saía pedalando no desenho. Isso, aquele fundo negro com aquele macacão branco desenhado, assim. Exatamente. Isso é mágico. É mágico, né? E essa roupa está onde? Nós temos aqui uma parte, temos um vídeo que mostra esses esquetezinhos de mímica, né? Estão expostos ao público esse material, os figurinos ainda não. Nós estamos criando aqui um novo ambiente, que é uma réplica do artista Juarez Machado em Paris ou no sul da França, criando aqui com esses elementos. Os figurinos de mímica, os quadros, a paleta, os pincéis, o ambiente dele, ele pintava sempre de pé, né? Não sentava. E diz que não se sujava, né? Vestido de colete, cartola e tal, sobre um tapete persa. Nenhum pingo de tinta caía no chão. Sobre o tapete, apenas na tela. E esse colorido maravilhoso que nós estamos vendo parte aqui. E essa é a missão, digo assim,
com o Juarez Machado, um catarinense que foi lá conquistar o mundo. Conquistou, sobretudo, ao aplauso, o respeito, o carinho dos catarinenses sobre esse talento. Hoje o Juarez não pinta mais, né? Está doente e parou de pintar. Qual foi a última obra dele, você sabe? Juarez, nós fizemos um levantamento, tem cerca de 28 mil obras produzidas em cerca de 70 anos de arte. Juarez hoje está com 84, começou a produzir muito cedo, então esse levantamento dessas obras são dispersas pelo mundo inteiro. Desde coleções no Japão, em países da Europa, a última obra deverá estar, é uma curiosidade, deverá estar ainda no Cavalete. O Juarez vem se tratando, está sob cuidados médicos no interior do Rio, numa fazenda, mas muito bem cuidado e buscando aí um certo equilíbrio aí para esse estado de saúde que esperamos todos seja passageiro, que tenha melhoras, mas eu acredito que neste quarto onde ele está, ainda tem um cavalete com o quadro inacabado. Quem sabe é uma paisagem de Santa Catarina, ou é uma mulher sedutora da sua lembrança. Vamos deixar para o futuro. Quando ele voltou, né, ele passou esses mais de 30 anos em Paris, o que ele trouxe na bagagem? Foi uma mudança grande, você se recorda? Ele deixou recentemente um ateliê em Paris, né? Em Montmartre, que é um bairro boêmio e artístico da capital francesa. Os livros ele encaminhou aqui para a biblioteca, ele deixou um grande painel, que também está aqui no Instituto, que vamos instalar ainda esse ano, aqui, aberto ao público, mas ele trouxe de lá principalmente a experiência, né? A experiência de um brasileiro num outro país, em busca do seu sonho e com o seu trabalho e com o seu relacionamento. Quando a gente vai a Paris, em Montmartre, onde ele viveu esses mais de 30 anos, a gente vê pessoas amigas dele, o vendedor de ostras ali na rua, o desenhista de caricaturas na rua. Exatamente, e conhecem ele. O vendedor de crepe. Monsieur Machado, como é que está e tal. E eu vou te dizer uma coisa aqui que eu creio que seja até um furo jornalístico. Estamos criando uma comissão, Brasil e França, com algumas autoridades, para instalar no ateliê do Juarez em Montmartre uma placa. Aqui, o artista brasileiro Juarez Machado manteve um ateliê de 1986 a 2000 e tanto e tal. É uma placa oficial do governo francês, homenageando um artista brasileiro, ao lado de ateliês de Salvador Dalí, Picasso, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Isso é fantástico também, né? Além de muito merecido, quando a gente tem a oportunidade de viajar, quem não já o procurou por ali? Eu, quantas vezes já andei e fiquei olhando assim, será que ele vai descer? Que vontade de vê-lo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em 2013. Conversamos muito, foi muito divertido. Vocês dois são fantásticos e muito agradáveis, né? E ele contou algumas curiosidades. Uma delas foi que a paixão dele eram as bicicletas e que ele não gostava de carros. É verdade? Agora, por que essa bicicleta diz tanta coisa, né? Uma bicicleta com a roda quadrada. Dá uma ideia que a obra de arte, aquilo que a gente sabe, né? A obra de arte tem o seu valor pelo aquilo que você sente ao observá-la e pensa. E provoca, né? Provoca uma reação. Provoca uma reação porque... E diz muito, né? Tipo, onde você pode ir desse jeito? A bicicleta quadrada, eu acho que mostra aí, é uma síntese da dificuldade até de avançar, né? A cidade natal é Joinville,
que já fomos considerados aqui a cidade das bicicletas, né? Hoje os carros já avançaram esse espaço. Mas nos anos 50, 60, 70, a bicicleta era o grande veículo, tanto para o esporte, quanto para o lazer, quanto para o trabalho. Então a bicicleta é muito forte nesse sentido. E o Juarez levou essa imagem da bicicleta e provocou com a roda quadrada, que hoje é a logomarca do Instituto, essa bicicleta de roda quadrada aí. Para encerrar, eu tenho 2 pedidos. O primeiro é vou te pedir uma frase, uma palavra. Como Juarez, como você vê o seu irmão Juarez? O que é que te marcou essa vida toda? Porque essa coisa de irmão mais velho, 11 anos e meio, na verdade, marca muito, né? Por mais amigos e contato, é uma relação meio estranha, porque é um pouco pai, um pouco irmão, um pouco amigo, ou muito tudo isso juntos, né? E depois, para encerrar, nós vamos levantar e eu quero circular com você, passear e conhecer mais esse espaço fantástico e terminar com um cafezinho. Qual é a frase? Claro. Puxa... Juarez dizia sempre, é um pouquinho mais que uma frase, mas o Juarez dizia sempre que nosso pai e nossa mãe tiveram 2 filhos únicos, pela diferença de idade, né? Quando eu nasci, ele já era um adolescente, queria outras histórias. Mas hoje eu posso dizer, e ele diria também, que somos fundamentalmente irmãos, porque nós nos aproximamos com o decorrer da idade de cada um, cada vez nós ficamos mais próximos, tanto pela idade, quanto pelas afinidades e pelos confrontos. Nós continuamos a debater, a discutir, né, a discordar de certas coisas, mas principalmente de acreditarmos um no outro e de respeitarmos um ao outro. Eu quero convidar você, mais do que um café, um brinde, né, de bom vinho, vinho chamado Juarez Machado, que é uma grande homenagem, de uma vinícola de São Joaquim. Esse momento de poder falar mais, de poder abrir mais esse gabinete de curiosidades da nossa casa, dos nossos pais, que é hoje a vida e a obra de Juarez Machado. Vamos seguir esse prazer sensorial de cada momento, né? Cada cor, cada luz, e degustar mais uns minutinhos aqui em companhia de você, Edson. Obrigada. Vamos seguir caminhando para conhecer tudo.